atividade 7 já, dando continuidade àquele estudo sobre o meio rural, né, do Brasil, para nós conhecermos melhor essa parte do campo do Brasil. Hoje o tema da aula vai ser sobre assentamentos rurais, quilombos e terras indígenas. Para começar, os assentamentos rurais, na verdade, é aquela ocupação que as pessoas fazem nas áreas improdutivas, né, nas terras improdutivas do Brasil, para poderem se desenvolver e até sobreviver. Né? É uma questão muito delicada no Brasil, tem a ver com a reforma agrária, né, com a apropriação das terras que estão paradas, né, são terras que estão só valorizando para especulação, e muitas pessoas não têm, somente rurais, né, não têm onde plantarem, né, o seu próprio sustento, da sua família também. Então, quanto aos assentamentos rurais, olhem aqui, ó, eu fiz esse texto aqui para vocês colocarem no caderno, né, que eu estou iluminando agora, e são os conflitos por terra deram início ao MST. Vocês já devem ter ouvido falar na TV sobre o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Na luta por essas terras, né, esse direito à terra que eles buscam, houveram muitos conflitos. E já devem ter ouvido falar na TV, houveram muitas mortes, né, inclusive por causa disso. E o que acontece? Quando eles identificam, eles ocupam terras, né, improdutivas para forçar o governo a arrendar essas terras para eles, né, a comprar essas terras e dar para eles, para criar esses assentamentos rurais. Essa que é a ideia. Só que às vezes essas terras são de pessoas particulares e o governo não consegue comprar essas terras. Né? Algumas vezes essas terras são do próprio governo, aí ele cede, o governo cede, né, para o movimento sem terra essas terras para colocar essas famílias para utilizar e trabalhar nessas terras. Só que muitas vezes nós temos o conflito, porque essas terras são de donos, né? Já tem donos que são aqueles grandes latifundiários que a gente já falou nas outras aulas. Tudo bem? Temos aqui um texto, tá, sobre os assentamentos rurais. Inclusive tem um mapa do Brasil informando onde tem a concentração, né, desses assentamentos rurais. Vocês podem ver que mais ali na região Nordeste e Norte nós temos muitos assentamentos rurais, né? Então, e tem um texto também para vocês lerem e entenderem um pouco a respeito. Agora entrando no assunto de quilombolas, né, e terras indígenas. Quilombos, o que seriam os quilombos? Né? Os quilombos são aldeias de ex-escravos, né, brasileiros, que ocorreu principalmente até 1888, que se deu o fim da escravidão no Brasil. Tá? Esses negros, às vezes, eles fugiam, né, das fazendas onde eles eram escravizados e começavam a morar no meio da mata, como se fossem índios, né, vivendo da caça, pesca, etc. E isso originou os quilombos. Não é chamado tribo indígena, é chamado de quilombos, tá bom? E é uma coisa cultural muito forte que se prolonga até hoje. Até hoje existem quilombos no Brasil, que são descendentes desse povo que conseguiu fugir, né, da escravidão e formou esses quilombos nas florestas. Tudo bem? Quanto às terras indígenas, aí é outra questão muito importante no Brasil, né? Porque os índios, eles eram os donos do Brasil, das terras brasileiras, né? Por direito, porque eles já estavam aqui antes da chegada dos europeus, né? Dos portugueses que aqui vieram para colonizar o Brasil. Então, eles, ao longo do tempo, foram escravizados também e perderam a maioria das suas terras. Mais recentemente, principalmente após a Constituição de 1988, foi garantido para eles as terras indígenas. Foi a demarcação das terras de algumas, né, não todas, porque eles eram donos do Brasil completo, mas várias reservas, né, foram criadas reservas indígenas para poder assegurar que elas não fossem tomadas por grileiros, por pessoas que querem utilizar essas terras de modo indevido. Para assegurar isso, foram criadas essas reservas, né, no Brasil. São diversas espalhadas pelo Brasil, embora muitas delas sejam invadidas. Né? Então há muitos conflitos também para assegurar a defesa dessas terras indígenas. Tudo bem? Então aqui nós temos o texto falando sobre esse assunto, né, quilombos e terras indígenas, que eu estou iluminando aqui, gostaria que vocês copiassem no caderno. E como exercício, temos aqui um texto final também, tá, sobre quilombos e terras indígenas, a página do livro também que eu já estou enviando para vocês.
No exercício, olha só, exercício 1, eu peço para vocês pesquisarem sobre a criação do MST e o que eles buscam defender. Como eu já falei aqui nessa videoaula e o próprio texto já dá para vocês fazerem, mas se puderem também pesquisar na internet, ajuda também, tudo bem? Mas se não, vocês podem fazer um texto com a própria aula e o conteúdo que vocês estão recebendo. Eu peço para vocês também pesquisar na internet, fazer uma breve descrição sobre o Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares, já adiantando, foi o maior quilombo criado no Brasil, tá? Ele foi muito grande e é muito interessante vocês saberem a história dele, né? Inclusive lá que surgiu o Zumbi dos Palmares, que era o chefe desse quilombo. E se vocês puderem pesquisar no celular dos pais ou de alguém para ver pelo menos uma matéria a respeito desse quilombo dos Palmares, eu ficaria muito feliz, tá bom? E a questão número 3, faça um texto com as suas palavras a respeito do direito e da luta por terras por parte dos povos quilombolas e indígenas. Eu quero que vocês, ao lerem esses textos e fazer essas pesquisas, colocassem com as suas palavras o que vocês acham. Né? Eles têm o direito mesmo de lutar por essas terras, né? Como que eles ficam, né, sendo reprimidos pelos interesses, né, dos grandes fazendeiros, né? O que eles sofreram ao longo da história. Então, eu queria que vocês, com as suas palavras, fizessem um texto breve, tá? Curtinho assim, mas explicando assim, né, o que vocês entenderam dessa questão da luta de terra pelos quilombolas indígenas, tá bom? A atividade 7 é essa. Vamos continuar lutando aí também contra o nosso vírus, né? O corona. Estamos juntos, viu? Um abraço para vocês, até a próxima aula.